Nós vamos falar agora sobre uma das novas e mais polêmicas estrelas do universo farmacêutico brasileiro, a chamada cannabis medicinal, princípio ativo extraído da cannabis sativa, a planta que se tornou globalmente e popularmente conhecida pelo nome de marihuana. Ela está se tornando uma planta do bem à medida que a substância vem sendo utilizada como fitofármaco, com plena segurança e sucesso por pacientes de todo o mundo, a fim de controlar moléstias complexas e de difícil trato, como mal de Parkinson, epilepsia resistente e esclerose múltipla. O uso terapêutico da cannabis, através do princípio ativo canabidiol, já está regulamentado no Brasil depois de anos de estudos avançados, mas ainda produz muitas dúvidas. Por isso, a Health Meds, indústria farmacêutica brasileira que produz medicamentos à base de cannabis medicinal, vai lançar uma série de podcasts quinzenais com o objetivo de contribuir para a educação médica continuada sobre essa nova classe terapêutica. E a BC Pharma vai antecipar essas informações conversando com o Dr. Flávio Rezende, mestre e doutor em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor de pesquisa e desenvolvimento da Health Meds, e com Eduardo Ritz, diretor de acesso ao mercado da empresa. Nossos agradecimentos a ambos, direto do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Eu começo perguntando ao Eduardo se o uso da cannabis medicinal já está plenamente regulamentado no Brasil e se já há um número considerável de pacientes fazendo uso dessa terapia aqui. Bom dia a todos. Sim, já existem hoje, Celso, uma regulamentação por parte da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nós consideramos, inclusive, como os marcos regulatórios, né, de todo o processo, tanto de regulação, mas também de comercialização da cannabis medicinal no Brasil. São as RDCs 327, que é de dezembro de 2019, e a RDC 335, que é de março de 2020. Então, portanto, extremamente recentes, né? E muitas vezes elas até causam confusão com outras regulamentações destinadas a medicamentos. A cannabis medicinal é considerada pela agência sanitária um produto derivado à base de cannabis e também é reconhecida como um fitofármaco. Portanto, nós já temos hoje no Brasil uma legislação bastante interessante que vai desde a prescrição médica, empoderando o médico assistente a poder abrir mão da cannabis medicinal, desde que esgotadas outras alternativas de tratamento para determinadas doenças, né? E também uma legislação muito clara com relação à importação do produto, à comercialização em farmácias e também a toda uma parte regulatória relativa à nacionalização do produto e a parte de estudos clínicos no Brasil. Então, hoje nós entendemos que já temos, sim, um marco regulatório importante para que os pacientes tenham acesso à cannabis medicinal. Ô, Eduardo, o uso da cannabis medicinal é conhecido há milhares de anos, né? Desde a era que precede até a palavra escrita. Por que demorou tantos séculos para a ciência descobrir e avalizar esses usos medicinais? Bom, acho que até a pessoa que pode falar com mais propriedade ainda do que eu, né, o Dr. Flávio, certamente, que é, obviamente, uma pessoa que que é bastante... que estudou muito, né, a questão histórica também da cannabis medicinal, mas nós entendemos que existe... A legislação é um fato também que trouxe, de uma certa forma, em alguns determinados períodos da nossa história, isso em nível mundial, a cannabis foi considerada, né, como um entorpecente, né?
e não foi vista, talvez, não foi dada a devida importância científica, né, e de fins terapêuticos. Então, o fato de se ter um olhar apenas certamente contribuiu para isso, né? E, claro, com isso, toda uma cadeia dentro da área das ciências, porque quando você tem uma visão que, inclusive, que é distorcida e que, inclusive, tem algumas leis que acabam impossibilitando, por exemplo, o investimento e o engajamento na ciência, certamente elas acabam, de uma certa forma, intimidando essa produção científica, e isso, nas décadas, né, no passar de muitos anos, isso realmente ficou praticamente perdido, ficou engavetado, né, até que, do ponto de vista médico, alguns cientistas começaram a se engajar e a desenvolver pesquisas de uma forma mais robusta, mais contundente, e trazendo evidências para a classe médica para que o uso fosse mais bem aplicado e a ciência e os estudos fossem também desenvolvidos em paralelo. Acho que o Flávio pode contribuir um pouquinho, Flávio, com essa questão histórica. Passo a bola para o Flávio. Eu vou trazer o caso para o nosso presente. Eu queria saber de você, Flávio, a razão científica desse interesse mundial, diria mesmo o entusiasmo, né, em torno da canálise medicinal nos dias de hoje. Os estudos internacionais, os primeiros resultados, justificam essa excitação toda com esse medicamento? Celso, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu diria que sim, não tenho dúvida em relação a isso, né? Assim, os primeiros estudos, né, com THC, com cannabis, né, com derivados à base de cannabis, eles remontam à década de 80, né? Então, no início dos anos 80, as formulações, basicamente a base de THC puro, eles foram muito testados, não só para o tratamento de dor crônica, então a gente tem artigos desde a década de 70, mas também para o tratamento de náuseas e vômitos e caquexia associada ao HIV e ao câncer, por exemplo. Obviamente, esse conhecimento ele se desenvolveu, né, e principalmente a partir do canabidiol, os estudos em epilepsia se iniciaram. Uma coisa muito interessante, a gente está falando disso como uma coisa nova, né, mas o primeiro estudo com canabidiol para o tratamento de epilepsias farmacorresistentes no mundo foi feito no Brasil. Muita gente não sabe disso. Foi feito em 1980 na Unifesp. Quem conduziu foi o professor Carlini, em colaboração com o professor Rafael Mechula. Naquela época, exatamente. Naquela época, eles já mostraram já que o canabidiol diminuía muito a intensidade e a frequência de crise de pacientes com epilepsias farmacorresistentes. Interessante que o próprio professor Rafael Mechula, né, que é considerado o pai da cannabis no mundo, né, ele tem um documentário dele recente que ele fala assim, olha, nós mostramos isso em 1980 e demorou 40 anos para a primeira formulação à base de canabidiol ser aprovada para o tratamento de epilepsia farmacorresistente na síndrome de Dravet e de Lennox-Gastaut, que foi aquele artigo do Devinsky, né, que saiu no New England de 2018, que levou à aprovação, né, em fast track pelo FDA de uma formulação chamada Epidiolex. Então, assim, as evidências elas são muito sólidas em relação ao tratamento das epilepsias farmacorresistentes na infância. Já existe hoje um conceito expandido para o tratamento também de epilepsias farmacorresistentes no adulto, que existia uma dúvida em relação a isso. Recentemente saiu uma publicação no periódico chamado Epilepsy and Behavior, do grupo do professor Tyler Gaston, que eles têm um programa de acesso expandido do estado do Alabama, e eles fizeram um acompanhamento de 2 anos de pacientes, tanto crianças quanto adultos com epilepsia farmacorresistente, eles mostraram que a diminuição das crises é muito importante. Então, hoje, o canabidiol, assim, isso é incontestável, né? Ele está posicionado como uma ferramenta muito importante para o tratamento de epilepsias na infância e também nos adultos. Além disso, os estudos para dor, né? O conhecimento ele evoluiu. Então, no início dos anos 2000, as formulações, uma nova classe também que surgiu chamada nabiximols, né? Que no Brasil foi comercializado com o nome de Nevatil. Também foi utilizado para o tratamento de dor crônica em pacientes com esclerose múltipla, e depois disso, vários trabalhos mostrando também que os extratos funcionam para as mesmas indicações. E se hoje a gente olha na literatura médica, para as revisões sistemáticas de dor crônica, realmente os resultados eles saltam aos olhos, né? Então, hoje eu não tenho dúvida que
para o tratamento de dor crônica. E aí, quando eu falo de dor crônica, não só dor neuropática, mas dor que a gente chama de nociplástica, né, que é associado, por exemplo, a enxaquecas, fibromialgia, essas formulações elas estão completamente, o conhecimento está completamente estabelecido em relação a isso. Flávio, uma dúvida propedêutica aqui. Você falou em dor crônica, epilepsia não tem cura também é crônico. Sim. O uso da cannabis medicinal também será crônico? Para o resto, como você toma para diabetes e hipertensão? Depende da indicação, Celso. Olha, veja, assim, tem um estudo israelense, eu não sei se o Estado de Israel tem um programa de acesso a cannabis medicinal em pacientes com câncer, neoplasia. O que eles mostraram? Né? Eles fizeram uma coorte com mais de 3.000 pacientes com dor associada ao câncer e acompanharam esses pacientes por um período de 2 anos. Eles mostraram que em 6 meses, por exemplo, de tratamento do câncer, os pacientes já não utilizavam mais, 30% dos pacientes já não usavam mais opioides e vários pacientes já não precisavam mais de analgesia. Então, a gente está falando muito da indicação. Então, em alguns casos, isso pode ser transitório. Por exemplo, o paciente que tem uma dor associada a um tratamento do câncer, não necessariamente ele vai precisar usar um fitofármaco à base de cannabis no resto da vida. Né? Enxaqueca, não necessariamente. Muitas vezes você trata a enxaqueca por um período, depois suspende a profilaxia e o paciente fica bem. Mas, obviamente, algumas condições sim. Né? Então, neuropatia periférica e a epilepsia, sim, uso crônico, isso aí a gente não tem dúvida. Mas isso vai muito em termos de indicação. Por que a gente está tratando? Por que a Health Meds decidiu se especializar nessa terapêutica, Flávio? Olha, Celso, assim, eu vou falar um pouquinho antes de mim. Por que eu me decidi, né, participar da Health Meds? Porque eu sou um médico que escuto meus pacientes, entendeu? E eu comecei... Qual é a sua especialidade, Flávio? Eu sou neurologista. Sim, sou neurologista, claro. Eu sou especialista em neurologia, sou professor de neurologia da UFRJ, né? Trabalho no núcleo de distúrbio de movimento. E interessante, porque os pacientes eles trouxeram isso para a medicina. Talvez esse seja um dos poucos movimentos dos últimos anos que veio de fora para dentro, né, e não de dentro para fora. Né? Geralmente, a medicina cria, digamos assim, as necessidades, as soluções e oferece aos pacientes. Esse é o único movimento que veio de fora para dentro. E eu entrei no projeto da Health Meds, assumi isso porque eu vejo que a Health Meds é uma empresa que tem propósito. Propósito no seguinte sentido, assim, de se especializar numa área que está em franco desenvolvimento. Primeiro, que é uma empresa que tem o propósito de criar inovação. Então, assim, hoje em dia, né, a gente vê no mundo, né, do desenvolvimento de fitofármacos, mais basicamente 2 grupos de empresas. Né? Aquelas empresas que copiam, que fazem cópia, e as empresas que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento e fazem inovação. Então, a Health Meds ela é uma empresa que é inovadora, entendeu? E eu fico muito feliz de estar participando desse processo de inovação aqui no Brasil. Um aspecto que eu queria, por exemplo, colocar para vocês: nós somos a primeira empresa que trouxemos o canabigerol para o Brasil, né? E somos a única empresa que comercializa o canabigerol, e não só comercializa, está pesquisando também o canabigerol. Esse é o nome comercial do medicamento, é isso? É o nome do composto da cannabis. A cannabis ela tem mais de 120 canabinoides, né? Fala em mais de 400, né? Fala em 480, 400 substâncias, né? Tem 450 substâncias e em torno de 120 a 150 canabinoides. Os canabinoides mais conhecidos são o THC, que é estudado desde a década de 80, agora o canabidiol, e existem outros canabinoides que estão entrando em pesquisa clínica. E qual é a versão, digamos assim, 3.0, né? digamos, desse desenvolvimento? 1.0 THC, 2.0 canabidiol, 3.0 é o canabigerol. E a experiência que eu tenho tido como médico, mas também como pesquisador com o canabigerol, é alguma coisa muito interessante, entendeu? Principalmente para dor crônica e para condições inflamatórias. Produtos à base dessas substâncias, já são implantados em farmácia, no balcão, eu vou com a receita e compro? No Brasil, sim, existe uma formulação que é um canabidiol purificado, que você pode encontrar em farmácia. Ele tem uma autorização sanitária temporária da Anvisa. Depois o RIDS pode falar, né, o que é autorização temporária, o que é registro.
e você já pode comprar. Essa formulação, ela é uma formulação de canabidiol purificado. É o da Prate, Então, né? Se não me engano. exatamente, exatamente. E a indicação nessa formulação, ela está restrita às epilepsias de difícil controle, por se tratar de um canabidiol purificado, entendeu? Quando a gente fala de outras indicações, é difícil você conseguir tratar só com canabidiol purificado. Você precisa de outros canabinoides, por exemplo, para tratamento de dor, insônia, etc. O que o farmacêutico tem que saber para o dia em que ele tiver que dispensar um medicamento desse, em termos de dispensação, há um protocolo rigoroso para isso? Receita retida? Como é que funciona? Bem, o que a Anvisa estabeleceu em relação a isso? Né? Ela estabeleceu, primeiramente, um limite das concentrações de THC nas formulações no Brasil. Então, para as formulações que forem vendidas em balcão no Brasil, o limite vai ser de 0,3%. Então, as formulações que tiverem 0,3%, elas vão ser dispensadas com aquela receita amarela. Acho que é receita A, não é? Sim. Se eu não me engano. E as formulações que tiverem até 0,2% vão ser dispensadas com receituário azul, com aquele talonário B azul. Então, para dispensação, eles vão precisar dessa documentação. É muito importante que o farmacêutico conheça também as concentrações, né, de cada uma dessas formulações. A concentração, basicamente, vai ser a concentração do THC e do canabidiol. E eu acho que com o aumento da quantidade dessas formulações na farmácia, na minha opinião, o farmacêutico também ele vai ter que conhecer não só a concentração, mas a quantidade de canabidiol, por exemplo, ou de THC por gota ou por ml, porque isso pode variar de acordo com a apresentação. Então, alguns, por exemplo, a pipeta vai ter 1 ml com 20 gotas, outros a pipeta vai ter 1 ml com 40 gotas, microgotas, se aplica também ao uso das crianças. Então, é muito importante que entenda isso, né? Isso pode variar de apresentação para apresentação. Então, uma microgota é diferente de uma gota, né? Então, esses aspectos eu acho que são importantes também serem ressaltados, Celso. Faço uma pergunta agora ao Eduardo. Ia te perguntar alguma coisa agora, você pode emendar com a tua intervenção. Boa. Eu queria saber se você, pela tua visão, né, a visão e diante desse processo de regulação sanitária do produto, vocês ainda sentem algum preconceito em certas camadas da classe médica em relação ao canabidiol e canabigeral, por exemplo? Sem dúvida, Celso. Existe... eu não chamaria de preconceito, quer dizer, é o preconceito na sua concepção, né? Não o preconceito que a gente está acostumado, né, de excluir ou distinguir, mas é um preconceito pela questão basicamente ligada a duas coisas, né? Primeiro, ao desconhecimento, né, obviamente, de como funciona, né, o sistema endocannabinoide e quais as aplicabilidades dos canabinoides na ciência e nas patologias. E acho que o outro ponto também importante é com relação à formação, né? O Flávio mesmo, como neurologista, se a gente perguntar para ele como foi, né, na formação dele, a parte de discussões ou de entendimento sobre o sistema endocannabinoide, que é um sistema, né, que é do corpo humano, que é inerente a todos nós, ele vai responder que não, que ele nunca teve, que ele teve que correr atrás disso e buscar por conta própria. Então, acho que existe, dentro de toda essa questão que você mesmo perguntou e eu comentei, que foi um período um pouco obscuro, né, por parte da ciência e da educação, também da formação médica, todas as questões relacionadas à pesquisa e a dados de cannabis medicinal, elas ficaram praticamente paradas. Então, existe sim hoje um desconhecimento, e esse é um dos pontos muito importantes, Celso, que a Health Meds, que nós temos como um dos pilares da empresa, que é trabalharmos a educação médica continuada, e nós entendemos que esse é um compromisso. E digo mais, nós entendemos que isso não é só para o médico, é também para os profissionais de saúde, que incluem os farmacêuticos, porque eles é que dispensam, eles são coparticipantes desse processo de tratamento de um paciente. E aí
aproveitando, inclusive, a pergunta que você fez recentemente para o Flávio, eu queria até colaborar com um ponto, né, que é muito importante para o farmacêutico dentro agora das duas RDCs, né, da 327 e da 335. Você perguntou a respeito dos desafios e o que o farmacêutico precisa saber. Assim como o médico, para o farmacêutico é fundamental que eles conheçam no detalhe essas duas RDCs que são os marcos regulatórios da Anvisa. Por quê? Porque nessas RDCs ficam bem clara também a forma de dispensação. E quando nós estamos falando de formas de dispensação de cannabis medicinal, nós não estamos falando da mesma forma de dispensação de medicamentos, porque a cannabis medicinal ela ainda não é considerada um medicamento pela própria Anvisa. Então, o conhecimento dessas RDCs ela vai ser fundamental, linkada ao que o Flávio falou, a diferença de concentrações, o que uma apresentação tem numa gota, numa microgota. É importante que o farmacêutico saiba, por exemplo, que a prescrição ela não pode ser genérica, ela tem que vir acompanhada do nome do fabricante. Isso quem diz é a Anvisa. Ela não tem intercambiabilidade na troca. Então, diferentemente do genérico, que é algo que o farmacêutico está hoje acostumado e habituado a trabalhar, tanto no ponto de venda quanto no hospital, essa troca, ele tem essa autonomia que a Anvisa também o dá. Para a cannabis medicinal, isso não é possível, isso é infringir a resolução da própria agência. Eduardo, eu presumo que para receber o aval da Anvisa, que é uma das mais rigorosas agências regulatórias do mundo, né? Tem carência de pessoal, mas age com muito profissionalismo. Os seus produtos precisaram demonstrar rigorosos padrões, né, de segurança. O que ainda falta ser comprovado para ampliar o alcance dessa medicação, aliás, para ser oficialmente considerado medicamento? Isso é uma ótima pergunta, Celso. Eu acho que existem basicamente hoje 3 etapas do processo de comercialização da cannabis medicinal aqui para o Brasil. E eu falo disso com base nas próprias RDCs, na 327 e na 335. Então, a Anvisa estipulou isso de uma forma muito bem. O primeiro ponto é, para chegar aqui no Brasil, o produto ele tem que ter certificado de qualidade. Então, ele tem que ter um mínimo de qualidade e tem que ter também uma formulação que a gente chama de grau farmacêutico. Esse é o primeiro ponto. Então, você não consegue importar, por exemplo, uma formulação que é misturada com guaraná que se vende, enfim, em alguma rede de farmácia ou de algum site de venda nos Estados Unidos. Você não consegue importar isso. Então, isso é um grande passo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte, as empresas que quiserem ter o seu produto no ponto de venda, elas precisam pedir um registro de licença sanitária. O que é essa licença sanitária? É, na verdade, basicamente, comprovar, através de testes de estabilidade, a estabilidade do seu produto. Então, quando nós falamos principalmente do nosso país, que você tem temperaturas que variam de 0 graus a 50, você tem que provar para a agência, né, com um laboratório credenciado pela Anvisa, que o produto ele tem essa margem de estabilidade para ser comercializado aqui. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo que fica muito evidente é, para transformar a cannabis medicinal em um produto, em um medicamento, a empresa que quiser fazer isso no Brasil, ela terá um prazo de 5 anos para fazer estudos clínicos no Brasil. Então, diferente de outros medicamentos, que você pode utilizar estudos clínicos realizados no exterior, a RDC ela exige que você faça estudos clínicos no Brasil. E esse é um outro pilar importante que o Dr. Flávio cuida da parte nossa de desenvolvimento e de pesquisa clínica, que é um pilar que a HealthMeds está trabalhando e vai trabalhar muito forte aqui no Brasil, que é estimular e desenvolver pesquisa clínica com as nossas formulações, junto com instituições renomadas aqui no Brasil. Então, basicamente, depois de você ter esses estudos clínicos aprovados pela agência, né, agora todo mundo está expert em estudo fase 3, né?
com a questão da Covid. Vacina, né? Exatamente. Depois que nós tivermos os estudos fase 3 aprovados pela Anvisa, submetidos, nós recebemos aí sim o registro como medicamento para aquelas indicações que nós submetemos os estudos. E um detalhe importante, Celso, é que hoje, se você me perguntar assim, tá, mas nós temos algum produto hoje aqui no Brasil que já tem? Não, ainda não, porque, obviamente, estudos clínicos demoram um tempo considerável, em média. Difícil você começar um protocolo de pesquisa, de aprovação, encerrar o estudo com submissão em menos de 2 anos. Isso é praticamente impossível, você não consegue fazer isso com menos tempo. Então, é um caminho que algumas indústrias, e eu falo por nós, a Healthmeds tem esse caminho muito consolidado e é um desafio que nós temos aqui no Brasil. Eu ouço falar muito em uso recreativo, né, da cannabis medicinal. Eu queria que você até explicasse isso, um dos dois, que já é admitido em muitos países, né? Aqui no Brasil, presumo que isso não será alcançado. Isso é importante, ter essa segunda indicação ou não? Aqui no Brasil está fora de qualquer cogitação. Aqui tem que ser uso médico mesmo. Bem, Celso, isso é certo. Vários países fizeram esse movimento, né? Você vê, o Canadá liberou o uso recreacional. Nos Estados Unidos também existem vários estados que existe o uso recreacional da cannabis. Mas quando a gente está falando de uso recreacional, a gente está falando de outra coisa, né? A gente não está falando propriamente de desenvolvimento de formulações, né? Assim, eu acho que esses dois mundos eles podem coexistir, entendeu? Mas eu diria o seguinte, que são coisas diferentes, né? A gente está falando de um plano de desenvolvimento de formulações para tratamentos de doenças, né? Tratamento de condições médicas, né? E quando a gente está falando disso, a gente está falando de um plano que exige o cumprimento das normas legais do Brasil, que são as normas da Anvisa, que são equiparáveis às normas do FDA, da Agência Europeia, etc., né? A gente acompanha esse movimento, né, que existe no Brasil. Na verdade, esse movimento não é restrito ao Brasil, né? Isso é no mundo todo, né? Mas a gente acha que esses dois mundos eles podem coexistir tranquilamente, né? Não vejo conflito entre essas duas coisas. Eu acho que uma coisa não deveria interferir na outra, né? Mas, infelizmente, o que eu vejo é que, muitas vezes, essa questão da liberação recreacional ela acaba gerando na sociedade, ou eventualmente até nos médicos, um certo preconceito com os fitofármacos. Confundindo não deveria existir. Confundindo até com o uso da marihuana, né? Exatamente. Então, a gente não deve confundir essas duas coisas, entendeu? E é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Para a gente poder fazer com que esses dois aspectos eles possam se desenvolver na sociedade nos tempos que a sociedade permitir, né? Os pacientes que vão receber esse medicamento, você disse que o interesse geralmente surge do próprio paciente, né? Ele que motiva o médico a buscar informações. Mas algum paciente já perguntou se esse medicamento cria dependência? Eventualmente surgem essas perguntas, sem dúvida. E não cria? Não cria. Assim, eu vou te dizer, a cafeína cria mais dependência do que a cannabis. Tá? 9% dos pacientes que usam cafeína ficam dependentes e é muito menos com a cannabis. E o que a gente está falando, na verdade, são de formulações com alto teor de canabidiol. Só para os nossos ouvintes aqui entenderem, né, o canabidiol ele age nos receptores canabinoides da forma oposta ao THC. Na verdade, o THC é um agonista de receptores canabinoides, por isso, eventualmente, ele pode produzir efeitos intoxicantes, eufóricos, e o canabidiol é o que a gente chama de inibidor alostérico, ele bloqueia esses receptores. Então, ele aumenta os próprios endocannabinoides. E isso é um outro aspecto importante, Celso, porque, na verdade, o canabidiol ele tem sido estudado e utilizado justamente por tratamento de adicção. Entendeu? Sim. Se você pega estudos populacionais nos Estados Unidos, estados com alto índice de jovens dependentes de opioide, o programa de liberação de cannabis medicinal diminuiu drasticamente o consumo de opioides, entendeu? Então, assim, tem sido utilizado para tratamento de compulsões, né? O canabidiol tem um efeito anticompulsivo, né? Então, quando você fala de canabidiol, você está falando de THC ao contrário, e as pessoas precisam entender isso, entendeu? Então, na verdade, eu hoje, de manhã aqui, no meu celular,
Acabei de receber uma notícia de uma paciente que era dependente de benzodiazepínico para insônia. Procurou lá no consultório, há uns meses atrás. Usava 3 miligramas de Rivotril à noite, entendeu? Hoje ela acabou de me mandar uma mensagem, falando, doutor, eu estou usando 6 gotas do extrato. O canabidiol livrou ela disso. Tirei, meu esporte predileto agora é tirar paciente de dependência de benzodiazepínico. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Os neurologistas são os principais prescritores, né, Flávio? Sem dúvida. Os neurologistas são os principais prescritores porque as evidências elas entraram pela neurologia, epilepsia e dor na esclerose múltipla, né? Mas eu diria que já existem muitas evidências na psiquiatria também, principalmente transtorno de ansiedade. Em 2019, saiu uma revisão sistemática no JAMA Psychiatry, né, que é um dos principais, mostrando as evidências do canabidiol na psiquiatria. Eles estudaram tudo, fizeram uma revisão de todas as indicações, e realmente é onde o ponto está mais solidificado na psiquiatria é no transtorno de ansiedade generalizada. E também na insônia associada ao transtorno de estresse pós-traumático. Um detalhe prático, não sei se Eduardo ou Flávio responderão. Um detalhe prático e até uma curiosidade. É um produto caro? Um produto que vai limitar muito o uso por causa do preço? Eu acho que o Eduardo pode responder isso melhor do que eu, né, Eduardo? Fazendo os reparos. O que nós entendemos assim, a resposta é sim. Ele não é um produto hoje que é um produto acessível. Ele não é obviamente um produto, né, que tem o custo, né, o custo de um, enfim, de um antipertensivo, enfim, simples, uma hidroclorotiazida. Não. Ele é um produto hoje que varia muito de acordo com a formulação, e por isso da importância, né, do farmacêutico entender essas diferentes formulações e concentrações, mas eu diria que é um produto hoje que está em média, ele está na faixa de $300 a $400. Claro que dependendo da marca, esse produto pode custar até mais. Tá? Obviamente que existem estratégias por parte das empresas que você fazer, você divide as apresentações. Então, basicamente assim, algumas empresas optam em fazer apresentações com uma quantidade menor por frasco e tem empresas que optam, inclusive, por diminuir concentração. O único cuidado, e claro que isso é aqui uma discussão, né, mas o Flávio pode até falar um pouquinho mais a respeito, é que cannabis medicinal ela tem um efeito terapêutico. Logo, você tem doses hoje consolidadas com o mínimo necessário para que se tenha um efeito terapêutico. Então, não adianta você fazer também, né, uma apresentação com uma concentração muito baixa, porque o efeito ele vai ser praticamente, né, ou você vai ter que dar uma dose muito grande, né, com aquela concentração, né, e aí não adianta de nada você fazer com que uma concentração baixa custe um preço menor, porque isso, né, não seria o melhor caminho. Seria como, por exemplo, ao invés de um paciente tomar um comprimido de paracetamol de 500 miligramas, ele tem que tomar 5, né, de 100. Então, assim, não faz muito sentido, talvez se o preço compense, mas geralmente não. Então, quando a gente fala do custo para a população de uma forma geral, é um desafio, sim, Celso. Né? É um desafio, e isso, claro, vai também ter uma relação muito forte com outros fatores, com os critérios de produção, né? Quando nós estamos falando de cannabis medicinal, principalmente em formulações farmacêuticas, nós estamos falando de tecnologia para você extrair os canabinoides nas concentrações corretas, no nível de pureza que permita ter essa segurança para o paciente. E claro que isso não é algo barato. Você consegue diminuir custo disso a partir do momento que você tem outros fatores, como o aumento de demanda, você tem talvez até um programa de algum tipo de isenção ou de diminuição de carga tributária, e esse é um caminho que, obviamente, nós acreditamos que também vai ser perseguido. Você fala em formulação, isso me obriga a fazer uma pergunta que me criou uma outra dúvida.
o cannabis medicinal é produto magistral? Você tem que mandar fazer? Não, Não. não é magistral, você não tem que fazer. O processo, Celso, de você criar um fitofármaco, né, é um processo que depende de várias cadeias, né, de produção. Né? No Brasil, essa cadeia de commodity, principalmente, ela não está pronta ainda. Por isso que a gente ainda não consegue desenvolver isso dentro do Brasil. Vou dar o exemplo de como funcionam as coisas, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem os plantadores de cânhamo, são plantadores orgânicos, né? Na Califórnia, no Colorado, na Pensilvânia. Então, esses plantadores, o que eles fazem? Nós chamamos de growers, né? Eles certificam aquela plantação, então vai uma certificadora, mostra lá que no solo não tem metal pesado, não tem pesticida, não tem nenhum tipo de contaminante. Então, eles pegam aquela biomassa, ela entra numa cadeia de commodity dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a fibra vai fazer tecido, a fibra ela pode ser utilizada até na construção civil, entendeu? E o óleo que é extraído, ele é extraído por uma empresa secundária, ou seja, intermediária. E como é que é feita essa extração? Ela é feita, idealmente, com pressão de CO2. Você não deve usar solvente para extrair isso, porque depois você tem que tirar esse solvente do processo químico. Então, você extrai com pressão de CO2, e aí você tem o produto, que é o que nós chamamos raw extract, que é o extrato cru do cânhamo. Esse produto ainda não é o fitofármaco pronto. Então, você leva o extrato cru para o laboratório e dentro do laboratório você passa basicamente por dois tipos de processo. Um processo que a gente chama de filtração, e aí, quando você tem a filtração, você tem o óleo, que é o que nós chamamos de óleo de espectro completo, os americanos chamam de full spectrum, e esse óleo você pode concentrar na concentração que você quiser com o canabidiol, acrescentando o canabidiol isolado. Né? Nesse óleo você tem todos os canabinoides, você tem um limite do THC até 0,3%. E, por outro lado, você pode fazer um processo de destilação. O que é destilação? É você tirar tudo, deixar só o canabidiol, né, purificado, ou você pode ter o canabidiol com traços de outros canabinoides, que é o que nós chamamos de óleo broad spectrum, que não tem o THC, mas ele tem outros canabinoides. Esse processo é um processo laboratorial complexo, porque você imagina, você está partindo de uma planta de um óleo que tem mais ou menos uma estabilidade, mas você tem que corrigir a todo momento, então passa por pelo menos 3 processos de correção para você, no final, falar assim, a concentração é 100 mg por ml, por exemplo, de canabidiol e é 0 de THC. Então, esse processo é um processo que, para cada lote, você depende de vários passos. Isso é diferente, por exemplo, de você produzir um extrato artesanal. Né? O que é o extrato artesanal? Você pega a biomassa da planta, você pode fazer na forma de tintura, você pode fazer na forma de extrato, o produto final tem todos os canabinoides ali, e isso pode variar de acordo com o tempo, pelo tipo da planta, a estação do ano que a planta foi colhida, etc. Então, você, no extrato artesanal, você não tem a consistência de um fitofármaco, entendeu? E outro ponto muito importante que o Eduardo falou aqui é o seguinte, né? Extratos com papel terapêutico, com fitofármaco, com concentrações de canabidiol menores que 100 mg por ml, não tem papel terapêutico nas indicações mais modernas, principalmente na epilepsia. Isso é muito importante, porque o que acontece? O que a gente tem visto é um movimento de tentar diminuir a concentração do canabidiol para poder diminuir o preço dos produtos. Isso não tem papel terapêutico. Vou dar um exemplo, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você tem um extrato que é igual, que tem 100 mg por ml. Né? Você tem uma criança com 10 quilos. Se você precisa fazer 10 mg por quilo para tratar uma epilepsia de uma criança, você vai precisar de 100 mg de canabidiol por dia. Então, você vai dar 1 ml para essa criança. Se você tem um extrato com 20 mg por ml, você quer fazer 10 mg por quilo, você vai precisar dar 5 ml desse extrato para a criança. E uma criança vai tolerar 5 ml de extrato, entendeu? Você vai ter diarreia, outras coisas. Então, é muito importante entender isso. Então, assim, não é à toa que o próprio Epidiolex, que é o medicamento referência, né, para tratamento da epilepsia na infância, que foi aprovado nos Estados Unidos, ele tem 100 mg por ml, entendeu? E esse é um aspecto importante. Concentrações de 20 mg por ml é concentração de suplemento alimentar, não tem papel terapêutico na nossa realidade. Tudo bem, estamos chegando ao fim da nossa conversa, já com 40 minutos. Pediria aos dois uma resposta bastante resumida em relação a essa questão. A HealthMed chegou ao Brasil em 2019, não é isso?
É isso Exato. mesmo. Exatamente. Portanto, é uma empresa caçula ainda, de 2 anos. Quais serão os próximos passos da HealthMeds no Brasil? Bem, os próximos passos é desenvolver o nosso plano de estudos clínicos no Brasil. Com quantos pacientes, hein? Você precisa de quantos pacientes? 300, 400? Depende da indicação. A gente acredita que, por exemplo, para enxaqueca crônica, em torno de 150 pacientes, epilepsia farmacorresistente, em torno de 80 pacientes por braço, 160 pacientes. Isso vai depender muito. Esses estudos eles partem de pelo menos aí, em torno de 160, 150 Nós pacientes. não falamos da doença de Parkinson, né? Também é um alvo importante? É um alvo importante, é a minha área de expertise, Sim, né, Celso? sim. Eu sou do ambulatório lá de estudo de movimento. A gente acredita que tem um potencial muito interessante para tratamento de sintomas não motores da doença de Quer Parkinson. dizer, não é o tremor. O tremor não é o alvo. Não é o alvo. O alvo é tratamento de insônia, depressão, Ligados à doença de Parkinson. Ligados à doença de Parkinson. E o efeito antipsicótico. Tem uma publicação do nosso grupo, que está no meu ResearchGate. Depois eu convido as pessoas a entrarem. O meu ResearchGate é Flávio Rezende. Foi o primeiro estudo de mundo real em pacientes com doença de Parkinson que utilizaram o canabigerol no Brasil. E a gente mostra lá os efeitos no sono dos pacientes, no distúrbio comportamental do sono, e também o efeito antipsicótico do canabidiol, poupador de neuroléptico, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes aí na doença de Parkinson. Eduardo, os próximos passos da HealthMeds. Os próximos passos, nós estamos trabalhando com os estudos clínicos, estamos trabalhando com o teste de estabilidade das nossas apresentações para terem elas disponíveis nas farmácias, né? E trabalhamos o outro pilar que é super importante, que é justamente a educação médico continuada. E quando nós falamos em educação médico continuada, estamos falando não só de médicos, estamos falando também de farmacêuticos, de enfermeiros e enfermeiras. Então, esse é um ponto importante. Agora, eu gostaria só de deixar um outro lembrete aqui que é fundamental, Celso, que quando nós falamos hoje da HealthMeds, nós já temos 2 anos, né? apesar de que é pequeno, mas a gente já tem uma caminhada e uma construção. E essas 2 RDCs da Anvisa, elas facilitaram muito o processo de importação. Então, hoje, nós temos vários pacientes, vários hospitais, várias operadoras de saúde, várias secretarias de saúde, de prefeituras e estados, que importam o nosso produto para os seus pacientes. Então, isso é muito menos complexo, hoje está muito mais fácil de se fazer, e a HealthMeds procura trabalhar de forma direta, sem intermediários, e a gente está super aberto a construir essa estrada aí de aumentar o acesso, expandir o acesso desde já. Alguma perspectiva de fabricar aqui? Fora de construção, por enquanto? Num primeiro momento, não, porque a gente entende também que, primeiro pela nossa estrutura... A demanda ainda é pequena, né? Não justifica. A demanda tem aumentado, mas nós temos hoje uma estrutura, uma fábrica nos Estados Unidos, né? Uma fábrica que é nossa. Em que estado? Na Flórida, no estado da Flórida. Tá. Então, assim, nós entendemos que a própria questão das leis, né, e tanto com relação ao cultivo, que o Flávio falou muito bem, então não é apenas, mas não só o cultivo, tem uma parte tributária, tem uma parte de legislação para isso que precisa ser muito bem discutida. A gente entende que isso não está muito claro ainda, e eu acho que só quando esse cenário estiver mais maduro é que a gente pode aí sim talvez tomar uma outra decisão. Por enquanto, a gente segue com o nosso modelo que nós temos até agora. Isso. Quero agradecer aos 2 especialistas e 2 super especialistas nesse tema tão complexo ainda, né? Ainda tão desconhecido. Muito obrigado e boa sorte para a HealthMeds. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar com vocês. Celso, muito obrigado pela oportunidade, um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Eduardo. Até mais. Até mais.